pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Weather. Pessoal, acabei de acordar, agora é domingo, são 9 horas, acordei faz aí, uns 15 minutinhos, já fiz meu chimarrão aqui por sinal. Acabei de abrir o gráfico e não fiz nenhuma análise, cara. Cheguei de viagem quarta-feira, durante a viagem dei algumas olhadas ali pelo notebook, pelo celular, o gráfico. Mas de ontem para hoje eu tinha ido para Curitiba, eu sou de Ponta Grossa. Fui para Curitiba tomar vacina da dengue, porque a cidade onde eu estou indo lá está com bastante caso de dengue. Então de ontem para hoje eu acabei nem olhando o gráfico. Tipo assim, os dias que eu estava olhando também nesse tempo de viagem foi bem pouco por cima ali mesmo, só para mim ter uma noção do movimento do gráfico, assim, mas bem por cima. Ou está fazendo análise hoje, é, uma análise junto com vocês aqui. Então, acabei de abrir o TradingView, não olhei gráfico nenhum, não olhei nenhuma criptomoeda, não olhei o índice, movimentação do índice, nem nada. Vamos fazer aqui juntinhos, tá? Como eu faria a minha análise do dia a dia. Vamos lá? Bom, eu não sei qual começar, se vai ser por Ethereum, se vai ser por Bitcoin. Podemos começar por Ethereum, que já está aqui. Sempre lembrando que eu analiso tempos gráficos maiores. Aliás, se você ainda tem dificuldade na leitura do movimento do preço, porque muito melhor do que você entender o teu time de entrada é você entender a movimentação do preço. Porque o time de entrada, o gatilho de entrada, se você acertar a região, muitas vezes você não precisa daquele sinalzinho específico. Porque chegando naquela movimentação ali, chegando naquela região, em determinada movimentação, você muitas vezes eu já falo, já consigo fazer algumas entradas, tá? Claro que tem probabilidade de você esperar o momento certo para poder entrar, mas quase 60% das vezes quando eu entro sem gatilho, o trade corre a favor. Então, quando você tem alinhado o risco-retorno ao seu lado, fica muito lucrativo, mesmo você acertando apenas 60% das suas entradas, né? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo gráfico semanal. Lembrando então, só se você não tem noção do aumentação do gráfico, tem um vídeo, o primeiro vídeo do canal aí, que é sobre que eu dou um mini curso, dou um curso praticamente de tudo aquilo que eu analiso para poder fazer as entradas, fazer as operações aí nos ativos, tá? Então, vamos começar pelo gráfico mensal. Bom, pessoal, o Ethereum contra o dólar no gráfico mensal, nós chegamos na máxima do movimento. Já começou a entrar pressão vendedora nessa região, porém, olha como é que é o movimento no mensal. É um movimento muito forte chegando naquela região, e ainda acima dos topos intermediários no mensal, tá? No semanal, nós já tivemos uma oportunidade de compra, talvez eu acho que até tenha passado já para vocês essa oportunidade de compra que aconteceu aqui no semanal, né? E ele tinha já rompido, estava trabalhando acima dos topos intermediários e tinha alvo até a máxima. Então, quando a gente vem aqui ó, no diário, a gente consegue observar esse movimento explosivo. Eu acho que até passei realmente, passei para vocês uma oportunidade que poderia ser comprada no fundo dessa liquidez aqui com um sinal de compra, ou quando ele chegasse nessa região aqui do rompimento do topo intermediário. Então, aqui nessa vela, quando startou essa vela, ele deu esse insightzinho aqui, na ruptura dessa máxima você tinha uma compra também, aqui dá 12%, tá? Ou se não, isso olhando o gráfico diário, com certeza a gente não opera diário, a gente analisa apenas, nós vamos lá para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos a gente vê alguma quebra de estrutura, algum pico de alta, entendeu? E aqui aconteceu, ó, essa aqui era a primeira oportunidade de compra nossa, então, que era a captura da liquidez desses fundos aqui, certo?
Mas o que aconteceu? Não teve nenhum pivô de alta, daí ele começou a trabalhar abaixo da região para vir testar a região de baixo aqui. E aqui nessa região de baixo, a gente já consegue ver que a movimentação de queda ela veio muito devagar. Olha, ela não veio com intenção de devolver esse suporte. E aí ele vem, faz o pullback nesses fundos aqui, ó, tenta devolver a mínima, não consegue, quebra a máxima, acima da região de suporte. Então, nós temos aqui neste candlezinho do 15 minutos uma oportunidade de compra. Se você entra opa, perdão, vou botar aqui. Se você entra nesta oportunidade de compra exatamente nesse candle aqui, ó, neste candle, cadê a flechinha? Meu Deus do céu, apesar que não olho o gráfico. Neste candle aqui, ó, você tem a oportunidade de compra. Tá? Até onde? Se eu for olhar um tempo gráfico melhor de 4 horas, a gente consegue observar que aqui é um fundo rompido, né? Então, se você comprou aqui, você está olhando que. Por quê? Porque o 4 horas ainda é tendência de baixa. Mas você está olhando uma região do semanal, do mensal, do diário, que é uma oportunidade de compra. O micro movimento te deu oportunidade de compra, deu oportunidade de compra. Você pode fazer uma parcial no gráfico intermediário, no fundo do gráfico intermediário, tendência do gráfico intermediário, realizar uma compra ali. Então, a gente pode comprar aqui, ó, fazer um tradezinho de 1,5%, se você quiser finalizar, mas como você está no tempo gráfico mensal, e semanal e diário, na região de suporte, ele veio com uma característica que não tinha intenção de queda, fez um fundo duplo, quebrou a estrutura, você poderia fazer apenas uma parcial ou proteger o teu trade ou deixar o stop mesmo no fundo, acreditando na intenção de vir testar aquela máxima que faltava ser testada. E olha, pessoal, o movimento que deu esse trade aqui. Olha isso. Então, se você entrou aqui, vou até colocar bem certinho. E se você entrou exatamente aqui, colocou o stop exatamente no fundo, aqui, ó, fundinho duplo que aconteceu aqui no micro, em cima de uma região de suporte, com característica de não intenção de rompimento do suporte. Se for levar até a máxima, que eu passei esse trade, que eu tenho certeza que eu passei esse trade para vocês aí no vídeo. O Ethereum deu 17%, tá? Olha a explosão que aconteceu aqui. Ah, eu não consegui pegar aqui. Tá bom, não consigo pegar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar em alguma outra região. Vamos aqui olhar, sei lá, um tempo gráfico de 4 horas, que pode ser o nosso tempo gráfico macro. E olha aqui. Lembra que eu comentei com vocês também sobre gatilhos, sobre candles, gatilhos, sobre regiões de suporte que aparecem na lateralidade? Aqui também aconteceu. No 4 horas eu consigo identificar esses gatilhos aqui. Tem gatilhos e regiões de suporte. Consigo observar essas regiões aqui que deixam muita sombra. E daí esse candle aqui fez o pullback e acabou rompendo. Numa hora, vamos ver se a gente consegue enxergar mais alguma outra região. Seria esta região aqui mesmo. Então, olha, veja bem, pessoal, como você saber que você tem um movimento explosivo de alta, ó, movimento de alta, movimento de correção. Olha o movimento de correção aqui. Vou fazer com linhas, que vai ficar mais fácil. Olha o movimento de correção. Movimento de alta. Olha o movimento de correção. Tá vendo? Então, quando você tem a quebra da estrutura aqui, você tem a quebra da estrutura aqui em cima, ou o pivô de alta, devolvendo fundos anteriores. Você pode até colocar aqui como se fosse uma bandeirinha. Você tem um trade com o stop no fundo. Então, você vem aqui, ó, coloca a entrada aqui, coloca o stop aqui, protege no fundo dessa região. E pensando novamente naquela região macro. Então, mesmo que você tenha entrado atrasado, você conseguiria pegar um risco de retorno de 5 para 1. 5 para 1. 5 para 1. Então, 13% você iria ganhar com um risco de 2,66%. Valeria muito, muito a pena. Depois disso, o Ethereum testou a máxima, então poderia entrar vendedores, a gente sabe disso. Testou máximo lá do semanal, do mensal, do 6 meses, do ano. Era o topo histórico do Ethereum.
Então, quando ele chega aqui, pô, pode entrar vendedores. Então, quando ele entra vendedores, ó, consigo observar no diário, entrou vendedores, olha essa vela aqui, devolvendo esse movimento aqui. Devolvendo bem e rompendo fundo. Então, nós temos uma vendinha exatamente no rompimento desse fundo aqui, ó. Agora talvez se enxergue melhor. Então, o preço vem. Opa, cadê? Agora me deu um branco aqui. Ah, será que eu excluí? Eu apaguei o negócio aqui. Não, tá aqui. Meu Deus do céu. Então, quando você vem aqui, ó, e ele falha o movimento de alta, sendo uma região de suporte, ele vem para cá novamente, ó, retestou, eu vendi, tá? Essa venda se você pega mais ou menos por aqui. Isso que eu tô no 4 horas, né? Vamos olhar lá no 15 minutos, que é o nosso time de entrada. Então, novamente, olha a característica do movimento. Deixou um topo, região de venda tá aqui, testa o topo com forma de pullback, sem interesse de romper essa região, quebrou a estrutura, entrou aqui. Entrou aqui nessa regiãozinha, bem exatamente nesse esquema. Opa, vendido. Entrou aqui exatamente nessa região, o stop aqui nesse fundo. E o teu alvo, se você acredita no movimento de pullback, ele vai continuar a tendência, teu alvo é lá no fundo. Seria este movimento macro, esse movimento maior. Veio, fez pullback, é o fundo. Porque no fundo eu não sei se ele pode respeitar e retornar para a tendência de alta macro dele. Então aqui o seu trade deu um risco retorno de 3 para 1. Então você arriscaria ali 1,34% para ganhar 6,3%. Então um trade bem lucrativo também. Bom, o Ethereum é isso. Tá, e o que eu penso agora para frente do Ethereum aí? Se eu for olhar o semanal, ainda nós estamos em cima de uma região de topo rompido. Ele pode vir aqui retestar novamente essa região e voltar a subir. Tá com característica de que pode fazer isso mesmo, vir testar esse fundo aqui, ó, junto com essa região de suporte, ou até mesmo esta região aqui, ó, agora. Por quê? Porque no semanal eu consigo observar que como o último rompimento do semanal está aqui, ó, e para baixo. Então ele pode vir testar até aqui, ó. Eles dão um flushzão aqui para conseguir fechar acima ainda dessa região, tá? Então, e ele está com características de pullback, assim, de que não tem interesse na queda. Conseguimos observar isso daqui, ó. Olha esse interesse na queda aqui, ó. Então, se ele vir continuar nessa mesma característica, vir testar esse fundo ou essa região de rompimento do semanal, voltar a quebrar a estrutura aqui, nós temos uma compra de volta para testar a massa. Tá? Então, podemos ficar esperto e talvez uma compra no Ethereum também novamente. Vamos para o Bitcoin, que é a mãe de todas, então. O Bitcoin. Tem uma marcação aqui, ó. O Bitcoin no semanal, nós acabamos rejeitando aqui um topinho por enquanto, mas nada muito alarmante. Ainda não consigo identificar nada. Não consigo identificar venda, não consigo identificar compra. A compra para mim seria mais aqui abaixo, na casa dos 95 mil, pelo mensal. Pelo semanal, nós já conseguimos enxergar a venda. Pelo mensal ainda não, mas o semanal a gente já conseguimos enxergar uma vendinha. Por quê? Ele rejeitou esse topo, ele veio, fez o pullback, tentou romper máxima, não conseguiu, rompeu fundo e agora hoje fecha essa vela, provavelmente pode fechar abaixo. Fechando abaixo desse fundo aqui, essa vela, provavelmente a próxima vem para vir romper o fundo aqui. E vir testar talvez aquela regiãozinha lá do mensal que eu comentei com vocês, na casa dos 90 e poucos aqui. Essa região aqui, capturar esse fundo ou vir testar aqui embaixo, tá? Tem probabilidades pelo semanal. Mensal a gente não consegue enxergar muita coisa, a gente consegue enxergar só que é uma vela de rompimento, deixa bastante sobra aqui, rompeu, mas ainda não temos muitas informações. Então a gente vai diminuir o tempo gráfico para tentar achar mais informações. No semanal, realmente já conseguimos enxergar. O preço veio, ele rompeu, ele testou, ele teve a oportunidade de continuar o movimento, não conseguiu, rompeu e agora está testando de baixo para cima aqui uma região de resistência. Se não conseguir hoje devolver essa região, né? Por 15 minutos talvez já possa ter dado uma venda, vamos ver.
nós tínhamos oportunidade de venda no semanal. Vou marcar aqui essa região. Tá? Essa regiãozinha aqui, vamos olhar aqui no 15 minutos. 15 minutos nós tivemos uma pequena venda aqui. Então quando ele testa essa região, ó, ele testa essa região, aí faz esse movimento, lateraliza, vem aqui para baixo, testa, faz um sandbar, um pullbackzinho aqui, e tinha uma possível venda aqui, ó. Vem aqui com o stop na máxima, vou aqui embaixo. Em meio para 1. Foi bem não muito bom esse trade aqui. Porque ele já testou a região, tá? Já testou a região. Aí depois, agora tem uma boa oportunidade de venda. Eu consigo ver uma boa oportunidade de venda aqui no Bitcoin. Por quê? Nós temos a região semanal, que é essa região aqui, este rompimento. Ele rompeu a região. Olha a vela, a força que veio negando essa região aqui. Aí agora ele está nessa lateralidade aqui. Se ele voltar a testar esse último rompimento aqui, depois desse movimento explosivo, exatamente aqui, é uma boa oportunidade de venda. Aqui é uma boa oportunidade de venda, pessoal. Porque a característica do movimento, ó, tá bem agarrado, tá bem, assim, muito estranho, né? Isso aqui não é uma movimentação de alta. E está trabalhando abaixo de uma região de resistência. Então, aqui provavelmente eu vou entrar vendido. Teria uma vendinha bem aqui, nesta região. Top na máxima. E daí agora levaria esse trade até aqui embaixo. Tá? Até aqui embaixo levaria meu tradezinho pelo gráfico do 15 minutos. É uma boa região aqui, uma ótima região de venda aqui. No caso do 111.900. Tá? Bom. Bitcoin eu acho que é isso. Nós temos uma oportunidade de venda, mas no mensal ainda a movimentação é de alta, então eu esperaria, quando chegasse em regiões de suporte, de resistências que foram rompidas e agora viraram suportes, eu pensaria em compras. Tá? No curto prazo, pensamos em venda aqui, temos oportunidades de venda no curto prazo. E então já foi Ethereum, Bitcoin. Não sei. Deixe nos comentários aí, pessoal, se vocês querem alguma moeda específica depois para poder fazer uma análise. E agora vamos para o índice, a Bolsa Brasileira. Pessoal, lá no índice eu até me assustei com o movimento de alta quando estava lá na cidade em que eu estou viajando. Com o movimento, porque nós estávamos cravando essa venda, nós cravamos uma venda aqui nesta região pelo semanal. E te deu uma venda muito boa, por sinal, nesta região aqui. Nós tínhamos uma venda que pagou para nós aqui quase 4.000 pontos. Porém, eu estava acreditando, porque como ele rompeu toda essa acumulação aqui, ó, toda essa região de suporte aqui, ele rompeu ela, eu estava acreditando num possível pullback para continuar a tendência de baixa. Mas não foi o que aconteceu. Eu não sei se teve alguma notícia, pois não acompanhei, não peguei nada. Então eu só sei de uma coisa, que ele chegou lá e aqui foi exatamente 11 horas isso, 11 horas do dia 22, uma sexta-feira. O preço simplesmente ignorou isso e foi lá para cima. E ainda voltou a retestar com o pullback essa região. Então tivemos sim oportunidade de compra. Por quê? Porque era uma região de resistência. O preço deixou aqui uma região de resistência também, né? E aí ele acabou rompendo com muita força para cima e voltou fazendo aqui, ó, pullbacks. Talvez, será que eu consigo enxergar alguma coisa melhor? Simplesmente ele veio só fazer pullback, ó. Fez num minuto, só se você acreditasse muito nessa região, porque era troca de polaridade, né? Então tinha 3 toques aqui, fundos muito fortes. Aí nós tivemos a característica do movimento de alta muito forte, nós tivemos aqui um rompimento, ele apenas veio testar e já jogou para cima. Então se você tivesse arriscado aqui 160 pontos para voltar para a máxima, você tinha pegado 1.300 pontos. Mas é muito difícil pegar trades assim, muito difícil mesmo. Bom, e aí ele acabou
devolvendo tudo esse movimento, né? Continua uma tendência de alta aí. Continua uma tendência de alta. Aí, se você for olhar um diário, você consegue observar que ele rompeu topos, acabou rompendo topos aqui. Então, quando ele voltasse, retornar no pullback, você tinha oportunidade de compra. Repara bem, é um movimento explosivo. Aqui você já tinha oportunidade de compra. Logo quando abriu o pregão, porque aqui é uma região de suporte, de suporte, né? Na verdade não ficou tão claro, porque a região de suporte nós tínhamos aqui, tá? Que é o fechamento do gap. E uma comprinha, mas a melhor de todas era aqui. Essa outra aqui. Ficou mais claro pelo gráfico do 4 horas diário, que é essa maximazinha aqui. Então, quando você vê esse movimento explosivo, repara o movimento explosivo aqui. Isso que eu já expliquei para vocês, pessoal. Você tem um movimento muito explosivo e de repente o preço começa a devolver esse movimento explosivo muito devagar. Olha isso. Então, quando ele retesta essa região, isso aqui é chamado fundo duplo. Isso daqui é fundo duplo. Isso aqui com isso daqui é fundo duplo. Com essa característica ainda, explosão, movimento corretivo, numa região, em cima de uma região de suporte. Pessoal, quebrou a estrutura aqui, ó. Top no fundo e compra. Top no fundo e compra. Compra até onde? Leva até a máxima do movimento. Isso aqui deu 1.400 pontos com um stop de 370. Claro, você pode diminuir a mão, fazer umas parciais aqui, mas o teu alvo era aqui. E ainda quem trabalha com figuras, projeções de figuras, nós levamos até aqui o primeiro alvo, mas para quem trabalha com projeções de figuras depois, né, quiser continuar com o trade, leva até lá em cima. Então isso daqui é muito lucrativo. Uma leitura simples, pessoal. Região de suporte, você identificou o movimento comprador, você identificou sem intenção de venda, voltou a retestar aquela região de suporte que ainda não foi devolvida, né? Muito devagar, muito lenta. Você esperou quebra de estrutura, comprou, primeiro alvo na máxima do movimento, ele deixou o topo que ele deixou, depois o segundo alvo é a projeção da figura, que é o topo duplo. É isso daqui, ó. Isso vem, cai, depois volta aqui fazendo isso. Acho que tem um padrãozinho assim, que acho que o pessoal fala que é Adão e Eva, se não me engano, alguma coisa assim, que é um movimento explosivo, um movimento cai em V, volta, um movimento que volta, cai forte, volta em V, e daí ele volta a retestar assim devagarzinho. Uma coisa assim, se não me engano. Tá? Mas isso são só figuras que a gente fala assim, para poder facilitar as pessoas conseguirem compreender. Mas se você entender o movimento mesmo, o que importa é você entender o que está por trás das figuras. É o movimento, a característica do movimento, o interesse e o não interesse daquela continuação daquele movimento. Só isso. Tá? Nem tomei meu chimarrão aqui, já esfriou. Bom, acho que era isso. Ethereum, Bitcoin e o índice da Bolsa Brasileira. Eu poderia dar uma olhadinha no dólar aqui também, se caso vocês quisessem. WTO, último contrato, P 2025. Dá uma olhadinha no dólar aqui para vocês, como é que nós estamos. No semanal, venda ainda, estamos trabalhando no mensal venda, no semanal ainda venda, no diário já está começando a ficar um pouquinho estranho, porque ele tentou duas vezes aqui romper esse fundo aqui, ó, e ainda não conseguiu. Porém, ainda pelo mensal e semanal é venda. No 4 horas ainda é venda. Então ainda continuamos com a venda. Deu até a venda aqui, ó, no início do pregão, para quem pegou isso na sexta-feira. E ó, veja, pessoal, a leitura do gráfico é muito simples. A gente só precisa alinhar o tempo gráfico maior e com o tempo gráfico menor para o teu time de entrada. Então você consegue identificar aqui, ó, que isso aqui é um rompimento, o preço abriu abaixo dessa região, não abriu abaixo dessa região? Abriu abaixo dessa região. Então vamos lá nos 5 minutos, 1 minuto, e observar. Se ele abriu abaixo daquela região já, ó, ele abriu aqui. Aí vem um candle devolvendo. Aí de repente ele devolveu isso aqui para baixo. Se ele voltar fazendo isso aqui, quebrando isso daqui, é vendo. É vendo, você pega aqui 12 pontos. Vamos ver aqui, vendi aqui, exatamente aqui, stop aqui, claro, que deu 12 o top, né? Mas o teu alvo é lá para baixo.
Aqui você pega aqui metade, 2 para 1. Você pegou 22 pontos, entendeu? É muita coisa, muita coisa. Era uma região muito forte de venda, muito forte de venda. Mas ele veio, rompeu, trabalhou abaixo dessa região aqui. Ele quebra a estrutura aqui, porque nada mais é isso aqui, é um pivôzinho, né, pessoal? Ele vem aqui, ó, pivô, abaixo da região. Então é bem lucrativo mesmo. Você ainda tem outra oportunidade de venda, tá? Se ele voltar a testar aqui essa região, novamente é venda. Por quê? Porque lá no 4 horas é o último rompimento do movimento. Então aqui ainda pode acontecer o pullback do 4 horas. Tá? O pullback do 4 horas ainda pode acontecer aqui. 4 horas, do diário, do 1 hora. Então aqui é uma região muito forte de venda, tá? Pode acontecer aqui. Se acaso não acontecer aqui, ó, ele está testando uma região de resistência. Testando regiões de resistência. Se ele quebra fundo aqui, lembrando, nós temos uma região muito importante aqui de venda. Então, não é só porque ele vai quebrar o fundo aqui, porque está testando resistência, que nós vamos acabar vendendo. Então, espera ele vir aqui, ó, fazer um pullbackzinho, talvez, se aparecer e começar a formar gatilhos aqui, você tem a opção de venda no pullback, tá? Não na quebra de estrutura, no pullback. Porque ainda temos essa região muito forte aqui para ser testada. Bom, então acho que era isso. Então, visto Ethereum, Bitcoin, índice e dólar. Aí a minha análise é aquilo que eu analiso todos os dias aí. Todos os dias não, porque agora estou viajando, estou a trabalho lá numa outra cidade, na cidade de Mato Grosso, sou do Paraná e estou indo para Mato Grosso. Então, tá bem corrido lá. E então tenho visto muito pouco o gráfico, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Tenha um bom domingo aí, uma boa semana. E para quem for ver depois também, diferente do quando você veja, que você tenha um bom dia, você tenha aprendido um pouquinho aqui comigo. Que seja um 1%. Mas se você aprender 1% todos os dias aqui comigo, tenho certeza que você vai sair muito lucrativo nesse mercado. Feito? Então é isso. Um grande abraço, até mais. Conversamos. Deixa o like, compartilhe com os amigos, comenta aí o que você gostaria que eu falasse, o que eu analisasse, né? E é isso. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.